A consciência do pulmão é da alegria. É o órgão que traz a alegria. Por quê? Porque é o órgão que está mais conectado ao Criador. Ele está respirando o sopro da vida. Enquanto você está vivo, a sua conexão é feita com o Criador através da respiração. Então, os seus pulmões, a consciência deles é da alegria. Se os pulmões são responsáveis pela alegria, eles são os órgãos que mais vão armazenar as dores e as tristezas. A tristeza é o contrário da alegria. Então, se ele é um órgão que, em estado pleno, é um órgão alegre, que se enche, que se nutre desse oxigênio, que é a pura fonte de vida, ele é o órgão que capta, que armazena toda a substância das tristezas, todas as dores, principalmente está muito associado ao luto e às tristezas mais profundas. Por isso, pessoas que têm disfunções pulmonares são pessoas que estão muito, muito tristes. Qualquer coisa correlacionada ou associada aos pulmões tem a ver com grande tristeza, dor e medo. Sim, porque dor e medo também causam tristeza. Às vezes a gente não é capaz de mudar a tristeza de alguém, faz parte da experiência da vida de alguém, né? Mas a gente pode mudar crenças de que essa pessoa precisa ser uma vítima, crenças de que essa pessoa precisa sofrer para se conectar, para se desenvolver ou para se espiritualizar, ou crenças de que o amor dói, porque dependendo da forma como ela viu o amor, né, na infância dela, essa primeira referência dos pais, ela pode acreditar que o amor dói. Então tudo isso traz um sistema, um paradigma de muita tristeza, e uma vez que você consiga também ressignificar essas crenças, você atua instantaneamente na qualidade da sua respiração e como seus pulmões trabalham. O nariz é o portão, ele é super... O nariz, pela linguagem do corpo, né, pela medicina egípcia, o nariz está relacionado ao seu ego, ao seu eu, à sua personalidade. Por isso que falam que nariz é personalidade. Então, ele é o portão de alegria que faz esse ar entrar para os seus pulmões e garantir toda essa respiração, todo esse sopro da vida. Quando você tem questões aí, né, no septo, ou de rinite, ou no corneto nasal, esse impedimento de respirar, então essa dificuldade de entrar em contato com a alegria da vida. Crianças que são muito rinitosas, né, criança que fica sempre assim, ou adulto, tá sempre assim, ó, são pessoas que ainda trazem uma criança chorando. Esse é um choro da criança que ficou preso, tá? Então, pela linguagem do corpo, pessoas que ficam sempre assim... ainda estão com o choro da criança que precisaria ser chorado. Quando o bebê nasce com uma formação no pulmão, ele está refletindo um casal que vive em desamor. Um casal muito frio um com o outro, ou muito crítico um com o outro, um casal que está totalmente infeliz no amor. Vamos explicar. Pela linguagem do corpo e a medicina oriental, o pulmão é um órgão duplo. Por ele ser um órgão duplo, ele tem o lado feminino e o lado masculino. Por isso eu sempre falo que a cura começa no equilíbrio da polaridade yin e yang. Então, os egípcios dizem que o lado direito está representando a mãe, o lado esquerdo está representando o pai, e que se você tem uma questão no seu pulmão direito, você tem um grande ressentimento, uma falta de perdão para uma figura feminina, que aí é sempre de casal, tá? Então pode ser sua mãe ou pode ser sua esposa, tá? E se for no esquerdo, com o masculino. Com certeza absoluta, pessoas que têm questões no pulmão são pessoas que sofrem de desamor, que sofrem muito, né, por não terem essa consciência, por não conseguirem receber amor. O que está no meio do pulmão? Coração. Coração está no meio do pulmão, então tem a ver com amor, com relacionamentos, tá? Questões emocionais mal resolvidas com um feminino ou um masculino dentro de você vão configurar, se for muito forte, vão configurar doenças pulmonares, tá? Eu tô dando uma visão minha, de acordo com algumas coisas que eu entendi do Theta e de outros estudos que eu tenho. Nada é uma coisa só. Se fosse, seria muito fácil, né? A gente não pode taxar, porque como eu acabei de explicar, olha só, não é tão simples assim. Como eu acabei de explicar no aparelho digestório, às vezes uma rinite é uma questão de hiperpermeabilidade intestinal, é no digestório, não é no respiratório. Começa no digestório, você tratando a sua microbiota e as suas emoções que estão a ver com o aparelho digestório, às vezes você resolve instantaneamente esse problema respiratório. Agora, pode ser sim que tenha a ver também com esse choro preso, esse choro que não é chorado, né? A sinusite, por exemplo, aquilo que fica preso aqui nos seios nasais, também é um choro que não foi chorado.
os pulmões, o aparelho respiratório, que é o da alegria, tem muito armazena muito a dor da tristeza e do luto. Por que que mais homens, muito mais homens têm problemas, isso é estatístico, têm problemas pulmonares do que mulheres? Porque o sistema de crenças do homem é de não poder chorar. Os pulmões, né, é ar, mas eles estão muito relacionados à água, precisam de muita hidratação. Garanta sempre que vocês estão o suficiente, né, suficientemente hidratados para que seus pulmões possam realizar as funções. Água, se a gente pensar nos elementos, nos 4 elementos, água é emoção. Então o choro que não chora vai ficar ali. Vai ficar em sinusite, vai ficar em bronquite, vai ficar em pneumonia. Então a gente tem que dar vazão para essas emoções, tem que deixar chorar. O que que é o luto? O luto fica muito armazenado nos pulmões, é uma emoção profunda, né? O luto é um processo fisiológico do seu corpo, é necessário, porque ele tem que ensinar as tuas células, né, a se reorganizarem numa nova configuração onde elas não têm a presença daquele DNA que estava fisicamente presente com elas. Então é um processo que demora de 6 meses a 2 anos um luto saudável. É por isso que no luto a gente chora e a gente deve chorar, porque senão isso vai ficar preso nos pulmões. Agora, passando um luto muito maior que 2 anos, né, é o tempo de você chorar e elaborar. Passou mais de 2 anos, já é bom procurar uma ajuda psicológica. Por que que o homem tem muito mais problema pulmonar, como eu estava falando? Porque o homem tem um sistema de crença de não poder chorar. Então, se ele não pode chorar, aquilo fica armazenado ali. Pode ver que tem mais homem com problema pulmonar do que mulher.